Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, amigos de caminhada! Que possamos ter uma semana abençoada, que Deus nos fortaleça, nos intua, para que possamos cada vez mais, de uma forma serena, caminhar aqui na Terra e cumprirmos a nossa missão. Como eu havia pedido frases para a mãe nesse mês de maio, alguns ouvintes me mandaram. Então eu vou ler aqui a frase de Edilimar Knepel. Para minha mãe desencarnada, Lourdes Knepel do Carmo. Obrigada, mãe querida, por receber a mim e aos meus irmãos em seu útero. Muita luz. Temos outra mensagem aqui de Luciene Felipe. Minha mãe, minha rainha, será eterna em meu coração. Sei que nos reencontraremos um dia. E assim para todos esses que perderam suas mães, que também somos gratos pela aceitação dessa mãe em sermos nossos filhos, nós os filhos delas. Que Deus ilumine e fortaleça cada mãe que está neste momento ouvindo aqui a nossa programação e que ilumine o caminho de todas aquelas que serão a sua primeira oportunidade como futuras mães. E aquelas também que por algum motivo não puderam ter os seus filhos, mas que com carinho olham e velam por tantas crianças na família. E lembre-se, há sempre um lugar aonde você pode dar o seu amor de mãe. Meditemos sobre isso e não nos deixemos esmorecer, pois Deus sabe de todas as coisas e Ele com certeza haverá de nos iluminar e intuir sempre. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro de Divaldo Pereira Franco, Convites da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura número 9, Convite à Coragem. O Senhor, pondo-se ao lado dele, Paulo disse: tem bom ânimo. Atos, capítulo 23, versículo 11. Sorte, madrasta! Desabafaste após a dificuldade que te chegou de surpresa. Tudo de ruim me acontece, proferiste em desalinho mental após o problema intrincado que tomou o corpo sem que o esperasses. Não poderia ser pior, reclamaste em pleno clima do desespero que te absorveu. Todavia, relegadas a plano de ouvido todas as coisas boas que vens fruindo que possuis. Faz um giro pelos hospitais onde estão os rebotalhos do sofrimento. Além daqueles ali albergados, há outros sofredores que experimentam maior soma de inquietações. Multidões de mutilados estão lutando para se readaptarem à vida. Cegos exercitam a memória e surdos mudos aprendem leitura labial para saírem do isolamento em que se demoram. Crianças retardadas se submetem a tratamentos técnicos penosos. Gagos corrigem a fala a duros penates, operados de
intrincados problemas orgânicos deixam-se conduzir sob limitações coercitivas em difíceis processos para a sobrevivência física. E as mães desassossegadas ante filhos inditosos, esposos traídos, irmãos malsinados, cujas dores passam ignoradas. Sai da noite a que te recolhes em pessimismo e tem coragem. Insucesso é ocorrência perfeitamente natural, que acontece a toda e qualquer criatura. Problemas são desafios à luta e dificuldades são testes de promoção espiritual. Indispensável manter o bom ânimo em qualquer lugar e posição, recordando a necessidade de nobre aplicação dos valores de que dispões. Visão, palavra, audição, movimento, lucidez e tantos outros, distribuindo bênçãos entre os que conduzem mais pesado fardo. E seja qual for a provação que te surpreenda, tem coragem. O pior que pode acontecer a alguém é entregar-se à descrença, apagando a chama íntima da fé e caminhar em plena escuridão da estrada sem arrimo. Assim, confie em Deus e, corajoso, prossegue de espírito tranquilo. Meus irmãos, nunca ninguém falou que ia ser fácil, mas também nunca ninguém disse que a nossa cruz era a mais pesada. Tantos irmãos no nosso caminho estão carregando as suas cruzes. Com certeza, muitas com espinhos, outras enlaçadas com tantas e tantos problemas que nós não saberíamos nem enumerar. E por que havemos de ficar reclamando? Tenhamos bom ânimo, como disse aqui o nosso espírito amigo, para que assim possamos cada vez mais refletir, repensar e nos fortalecer através da nossa fé. Tenhamos sempre a certeza que Deus nos ouve e que no momento certo tudo passará. Tudo haverá de ter uma explicação, se não nesta vida, quando descortinarmos o véu da espiritualidade, saberemos, tintim por tintim, porque tivemos tantas provações. E, como já diz o nosso querido livro, o Evangelho, não se pergunte o porquê e apenas diga: Senhor, me ilumina, me fortalece para que eu entenda o que o Senhor quer que eu aprenda com isso. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Muito obrigada a vocês, padrinhos de placas. Agora vamos conseguir economizar na luz. E queremos fazer um agradecimento especial à empresa MSTI Projetos e Soluções por toda a dedicação e carinho. Bom, esse vídeo aqui é de agradecimento para todos aqueles que cooperaram em relação à instalação das placas solares, tá? Se vocês quiserem conhecer, o acesso não é tão simples, tá? Chegando aqui na parte do auditório, tem essa outra escada daqui.
Você vai subir. Essa escada aqui, ela vai dar no estúdio, onde nós fazemos a gravação do programa para rádio, tá? É nessa salinha aqui dentro. E saindo aqui, foi aonde foram instaladas as placas solares. Ali tá algumas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É um pouco dificultoso, tem um cano aqui no meio do caminho. Ei. Deixa eu passar com cuidado. Mas eu quero mostrar. Faço questão de mostrar. Olha. São essas placas aqui. Tá? E parece que ainda tem mais pro outro lado. Aqui está o equipamento. Foi necessário ser instalado. Ok? E é isso. Um agradecimento pela ajuda de vocês. Pelo motivo pelo qual não seria possível a gente conseguir essa economia aqui para o Ziro. Muito obrigado. Agradeço este momento com vocês aqui diariamente, todos juntos nesta energia de amor e paz para o nosso planeta. Lembre-se, você pode convidar alguém para este momento aqui na evocação da Ave Maria e assim aumentaremos a nossa corrente do bem. Atenção! Anote na sua agenda, nossa festa junina já tem data, dia 14 de junho. Contamos com a sua presença, com a sua alegria, venha a caráter, coloque sua blusa xadrez e com certeza vai ser um arraiar maravilhoso. Teremos música ao vivo de sanfona e triângulo, uma dupla sertaneja. Vamos dançar muito. E conto com a colaboração de vocês se puderem trazer um prato de doce para ajudar a casa a arrecadação, ok? Lembrando que a nossa entrada para a festa junina é no valor de R$30, que está incluso o almoço. Agradeço as palestras que já estão marcadas. Atenção, anote na agenda também. A palestra iniciará em junho, quartas-feiras, de 4h30 da tarde às 5h30 da tarde. Contamos com a sua presença. Para ser o palestrante, nós teremos os nossos amigos do Geide e de outras casas também estão convidados para que assim possam trazer o conhecimento e unirmos nós, trabalhadores de outras casas, aqui na Paulo de Tarso. Juntos haveremos de divulgar e auxiliar um maior número de pessoas. Por isso, amigos trabalhadores, amigos palestrantes que são de outras casas aqui da ilha também são convidados aqui para a nossa palestra. Venha e agende conosco a sua presença. Agradecemos se puder no dia da palestra, assim como nas atividades da casa, trazer 1 quilo de alimento não perecível, onde muito nos ajuda. Os nossos trabalhos continuam. O estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos, toda quarta-feira, de 3 às 4. E depois do estudo do Evangelho, será a nossa palestra. Não é maravilhoso? Já ficamos na casa para assistir à palestra. O Reiki continua de 2h30 às 4h30. A reunião com a nossa psicóloga Seira, acolhimento ao luto, toda quinta-feira, de 1h30 às 2h30. O Reiki também é às quintas-feiras. Agradecemos as doações para o bazar. E a campanha da cadeira do papai continua.
A meta é chegar à nossa casa mais 15 cadeiras e, com certeza, trazer mais conforto para as nossas vovós. Antes de terminar o nosso noticiário, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos queridos colaboradores que levam donativos lá na 13 de maio e que deixam sempre brinquedos, livros, fraldas, leite em pó, prendas para o bazar. Os nossos colaboradores, o nosso muito obrigado para Luzia Zareba, Albertina Zareba, Eda Egipto, Iara, Neuza Cabral, Luci França, André e Felipe, Cristiane dos Santos Gomes, Cláudia de Jesus Silva Barros dos Santos, Neuza Cabral, Luiz Américo de Souza e tantos outros que não deixaram os seus nomes, mas que fazem a diferença, assim como todos vocês ouvintes que ajudam a nossa casa. O nosso muito obrigada. E agora chegou o nosso momento festivo. Os aniversariantes do mês de maio desta semana são Alberto José Faulaber, Jaqueline Freitas, Fátima Ali. Parabéns! Você também é aniversariante de maio e eu não falei seu nome? Receba nosso abraço, o nosso carinho, que Deus Pai Todo-Poderoso lhe dê muita saúde, chame seus amigos, não deixe de comemorar. Agora que falamos sobre o alimento do coração, vamos aos alimentos não perecíveis, que tanto ajudam na alimentação aqui das nossas vovós. Como? Vamos então à nossa lista, anote aí. Arroz, açúcar, café, produtos para o mingau, como farinha láctea, maizena ou mucilon. Óleo, biscoitos como creme cracker também são bem-vindos e sucos diversos. Para nossa limpeza, anote, por favor, os materiais que tanto nós necessitamos para deixar a nossa casa bem limpinha e cheirosa. Cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico. Agradecemos se também puder doar sacos de lixos de 200 litros ou 100 litros. Você não pode trazer esses itens até a casa, mas gostaria de contribuir e nos ajudar a continuar com o nosso trabalho? Fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência e conta. Do Banco do Brasil. Agência 001, dígito 9. Nas outras gravações estava saindo sem esse dígito 9. Peço desculpas desde agora. Então vamos repetir? Agência do Banco do Brasil 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, anote o nosso Pix, CNPJ 34 022 756 000153. Gostaria de anotar a nossa conta do Santander? Fique à vontade. Agência 4271, conta corrente 13004 1940. O nosso Pix do Santander é celular 21 99 83 69 710. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um beijinho em nossa vovó,
fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, como um gostoso lanche, um momento musical ou uma roda de leitura, elas vão adorar. O nosso horário para essas atividades é de 3 às 5 da tarde. Você pode agendar conosco caso deseje fazer um momento festivo. Anote o nosso contato 2462-5176, aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. O nosso endereço é Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Se para você o centro da cidade fica mais perto, então anote o nosso endereço na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. Lá estará a Simone da 13 de Maio, que terá muito gosto em recebê-lo. Gostaria de anotar o telefone? Então anote, por favor. 31 90 38 73. Por este número você pode passar o nome para a prece ou agendar a sua visita para sua contribuição para o bazar ou financeira. A Simone poderá lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 ao meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Gostaria de passar um e-mail para o nome para a prece? Anote o nosso novo e-mail. Esse e-mail é para o nome da prece, é para você deixar uma palavra de apoio, um recadinho para a gente. Você pode também usá-lo, ok? Vamos anotar? Nome para a prece @gmail.com. Gostaria de entrar no nosso Instagram e ver todas as fotos do nosso chá, do nosso almoço? Então, entre. Anote o endereço do Instagram, @ACE Paulo de Tarso. Você gostaria de ouvir novamente um programa e que não pôde ouvir? Então acesse nosso canal no YouTube. Escreva na barra de pesquisa Assistência _ aquela linhazinha abaixo, né? Espírita _ Paulo. Vou te pedir um favor. Quando você entrar lá na nossa página do YouTube, no nosso canal, aperte lá o legalzinho, o like, e ative apertando o sininho. Quando você aperta aquele sininho, todas as vezes que colocamos uma programação nova, você vai receber uma notificação. Não é legal? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar.
Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ainda em seu capítulo 7º, estudando o seu item número 11, que por ser um pouco longo nós tivemos que dividi-lo em 3 partes. Hoje, finalmente, nós vamos concluí-lo. Segue aqui esta mensagem de Lacordaire, em Constantina, 1863. Falando ainda da humildade, como deve ser o nosso comportamento. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Uma palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciência, mas tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos e séculos. Que assim seja. Então, concluindo essa longa mensagem de Lacordaire, ele nos exorta aqui a nos mantermos no caminho da humildade, da caridade, da fraternidade, da mansuetude. Porque quando Deus enviar para nós seu representante divino, nosso irmão maior, o Cristo, ele já vai nos encontrar no caminho traçado para o reino de Deus. E aí o nosso mundo vai se tornar o paraíso terrestre. E nós já vamos estar a meio caminho. Nós já teremos cumprido grande parte da nossa trajetória. Não devemos esperar pela renovação que vai se proceder na sociedade como ela é hoje, uma sociedade que é rica em ciências, mas é pobre em bons sentimentos. Então ele diz, para esses, ele só restará para ele, os bons espíritos, chorar pela sua sorte. Mas não será assim para nós, como ele diz aqui, que nós nos voltemos para Deus, porque aí sim, todos nós que tivermos cumprido a sua vontade, entoaremos um cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Então, essa mensagem de Lacordaire é um incentivo para que nós permaneçamos na prática do bem, do amor, da caridade, da fraternidade. É isso que ele nos pede e nós vamos nos esforçar muito para poder cumprir a esse desejo do nosso irmão.
Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita Vamos agora à leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Leitura 19. Problema de direção. André Luiz. Muita gente procede assim, por falta de uma palavra amiga que lhe favoreça a direção. Quantas vezes nós próprios anestesiamos a noção de responsabilidade ao elixir da conveniência e teremos procedido também desse modo em instâncias do passado, diante das tarefas renovadoras de outras reencarnações. Nenhuma intenção de fazer pejorativa a identificação do companheiro de ideal e trabalho, a que podemos designar como sendo meio espírita, de vez que o nosso propósito é aquele dos irmãos empenhados em elevar o nível de rendimento da família na prosperidade doutrinária. Os espíritas de metade existem e de certo que grande merecimento possuem pelas qualidades respeitáveis que já apresentam, mas devemos ajudá-los através da oração a complementarem as realizações edificantes que se encontram intimados a fazer. São eles habitualmente pessoas convictas das realidades do espírito. Contudo, não se percebem da importância disso, exaltando fenômenos e não levantando sequer uma palha na divulgação da verdade. Acreditam que é preciso trabalhar nas boas obras e nunca se animam à mínima tarefa. Destacam a excelência da seara espírita e recusam qualquer compromisso de trabalho dentro dela. Fogem de colaborar na ação construtiva e se encontram confrades zelosos e disciplinados em serviço. Costumam interpretá-los por irmãos tendentes a fanatismo e covardia. Estão invariavelmente prontos a receber o socorro do passe ou do amparo espiritual e são alérgicos aos aborrecimentos, mesmo pequeninos, quando se trata de prestarem algum auxílio aos outros. Dizem-se prudentes e se fazem tão arredios da edificação espírita, em nome da prudência, que chegam a entravar o passo de numerosos irmãos dispostos a trabalhar. Aceitam os preceitos espíritas, mas habitualmente de tal maneira a seguir os preconceitos do mundo que chegam a abraçar as piores diretrizes sociais, sob a alegação de que a fraternidade precisa estar com todos. Revelam-se por excelentes conservadores, destacando a verdade com o verbo quente e expressivo nas horas de céu calmo. Todavia, esmorecem na palavra frouxa e morna quando as nuvens borrascosas da mentira exigem o testemunho da verdade. Reflitamos no assunto e pausemos para autoexame. Reconheçamos a grandeza da redentora doutrina dos Espíritos, que nos traz as bênçãos de Jesus por inteiro. Evitemos a nossa classificação deficitária de aprendizes com o aproveitamento de metade que, ao invés de situar-nos no caminho do meio, nos deixa para trás, no meio do caminho. Agosto de 65. E continuemos com o nosso programa.
Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Eunice Basílio da Silva, Wanda Lobato Esteves, Sebastião Lobato Esteves, Josimari Lobato Esteves, Ana Luísa Barcelos, Nina Barcelos, Maria da Paz Fontoura Bittencourt, Janete Rianelli Limonge, Sônia Mesquita Ferreira, Simone Ferreira da Costa, Sandra Maria de Oliveira, Silvio André de Oliveira, Jane Cília Domingues Peroni e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ana Paula de Souza, Fátima Mota, Bete Vargas, Antônio César Roger de Matos, Cecília Mota, Carmen Mota de Camargo, Carmen Céia Mota de Camargo, Carminha Mota de Camargo Neta, Ício de Camargo, Arthur Vargas, Adélia de Souza, Milza Rianelli Limonge, João Alves Limonge, Ronaldo Gomes, João Simões da Costa, Isabel Alves da Costa e Marcos Alves da Costa. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, quando compreendermos que a dor do vizinho é tão grande ou maior que a nossa, dispondo-nos a auxiliá-lo, quando substituirmos a tristeza ou desânimo pelo trabalho na prática do bem, considerando o divino valor do tempo, quando aplicarmos aos outros aquilo que desejávamos nos fizessem, quando percebermos que os erros do próximo são quase sempre muito menores que os nossos, quando admitirmos que a oportunidade da alegria e da paz deve fluir do céu não somente para a nossa casa, mas para o caminho da humanidade inteira, quando observamos que as nossas esperanças e necessidades são irmãs das necessidades e das esperanças de toda a gente, quando reconhecermos que só o bem praticado por nosso próprio esforço, com o nosso suor, com o nosso sacrifício e com as nossas mãos, pode fabricar o mérito para a nossa alma, quando admitirmos que os nossos parentes e afeiçoados não são as melhores pessoas do mundo, e sim criaturas iguais às outras, carentes de nosso concurso fraterno, mas nunca de nossa lisonja corruptora, quando sentirmos a imposição da guerra contra nós mesmos, a fim de liquidar as cercas do egoísmo e do ódio, da ignorância e da miséria espiritual que nos combatem sutilmente, entrincheiradas no centro de nosso próprio ser,
quando aceitarmos a realidade de que os outros se renovarão para o bem, se estivermos para o bem renovados, e de que educaremos o próximo à medida que nos educarmos, então, minha irmã e meu irmão, a mentira fugirá do nosso campo de ação, como a treva desaparece à frente da luz. O progresso e a decadência dependem simplesmente de nós. Quem desce à intimidade da furna, conformar-se-á com a sombra. Quem se eleva para o cimo dos montes, rejubilar-se-á com a bênção da glória solar. Meu companheiro de todas as tardes, preparemo-nos para a verdade, aprendendo com a luta, purificando-nos com o sofrimento, aperfeiçoando-nos com o serviço do bem, e sublimando-nos com o amor puro, porque, consoante os ensinamentos do Divino Mestre, só a verdade nos fará livres, só a bondade nos aproximará do Cristo Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.